Com muito gosto que damos início à última Parky Talk 2025. Não é a última Parky Talk da Young Parkies, mas é de 2025. E o título desta Parky Talk é Conversas com Parkinson, respostas que fazem a diferença. Contamos mais uma vez com o contributo de dois elementos muito importantes da Young Parkies e que vão com certeza ajudar a clarificar e dar apoio às dúvidas, à clarificação das dúvidas que foram partilhadas e às questões que foram partilhadas connosco para serem aqui objeto de análise, reflexão e, eventualmente, quem está a assistir poderá colocar no Q&A, nas perguntas e respostas, outras questões que surjam e que até estejam associadas a estas ou não. Então começo por apresentar Josefa Domingos, neurofisioterapeuta, especialista em Parkinson, presidente da direção da Parkinson's Europe e com muitos anos de experiência clínica com pessoas com Parkinson e que tem, na verdade, sido muito importante para este desafio da integração do exercício físico na vida de Young Parkies e na vida de Parkies não tão jovens, mas que aderem e seguem a Josefa. Muito obrigada, Josefa, Obrigada, eu. por estarmos aqui todos juntos. Também participa nesta conversa João Massano, médico neurologista especializado em doenças do movimento, incluindo Parkinson, perturbações neurológicas funcionais e estimulação cerebral profunda. Há aqui algumas questões específicas sobre a estimulação cerebral profunda. É coordenador do Centro de Investigação e Ensaios Clínicos do Hospital de São João e é muito conhecido por todos aqueles que nos têm acompanhado e que têm acompanhado a Young Parkies. E portanto, muito obrigada também, João, pela disponibilidade para estarmos aqui juntos nesta conversa de fim de ano, antes do Natal, e que traz aqui alguma reflexão relevante para as Parky Talks. Obrigado, eu. Muito bem, nós recebemos várias questões e eu tentei organizá-las ou procurei organizá-las de alguma forma, embora tendo como convidados desta Parky Talk pessoas tão experientes nesta reflexão sobre questões e nesta partilha de conhecimento, obviamente que o meu papel aqui vai ser bastante facilitado, porque vou deixar que a Josefa e o João interajam de uma forma mais livre do que aquela que muitas vezes, que frequentemente acontece, por serem Parky Talks mais estruturadas. De qualquer forma, escolhi para a primeira questão e pensando um pouco na cronologia daquilo que é a experiência da doença, uma questão que tem a ver com a aceitação da doença, não do próprio, mas de familiares. E a primeira questão, e vou partilhar o testemunho, embora enfim, não vou referenciar especificamente quem é o familiar, porque penso que isto não é relevante, e portanto a pessoa que partilha esta questão connosco diz que tem tido dificuldade em lidar com a situação do seu familiar, já lá vão uns anos, e depois da negação aceitei mais ou menos tranquila. Ultimamente, não sei como, mas não estou capaz. E esta questão da aceitação da doença no momento do diagnóstico provavelmente tem um significado, e depois as dificuldades na gestão da doença ao longo do tempo terá outro significado. E eventualmente há aqui respostas que podem ser dadas em termos de apoio, de orientação, e a Young Park isso tem sido um bom terreno para encontrar e uma boa fonte para encontrar esses apoios e essas respostas. João, podemos começar talvez por ti? Eu acho que nós fazíamos a Parky Talk toda só com esta pergunta. Faríamos, faríamos. Ehm,
Bom, há aqui há muitas questões que estão aqui envolvidas e de facto também é diferente, a fase em que estamos a falar, não é? Numa fase inicial, porque, em primeiro lugar, pode haver, dúvidas legítimas quanto ao diagnóstico, até porque numa fase muito inicial, às vezes os sintomas podem ser relativamente subtis ou às vezes até um bocadinho atípicos, as pessoas legitimamente podem questionar se o diagnóstico estará correto ou não. E a Certo. verdade é que muitas vezes os especialistas enganam-se, mesmo os melhores especialistas na primeira consulta têm uma taxa de erro muito apreciável, e às vezes só mesmo com o passar do tempo é que se tem a certeza do diagnóstico e também com a resposta à terapêutica. E portanto, numa primeira fase, pode ser preciso, por exemplo, para as pessoas ficarem mais descansadas, iriam ouvir uma segunda ou uma terceira opinião. E não há mal nenhum nisso. Muitas vezes as pessoas transmitem-nos que os médicos levam isso a mal. Eu acho que não há razão para isso. Não há razão nenhuma para isso, pelo contrário. Até porque, mesmo que os médicos se enganem, os médicos não têm a obrigação de acertar sempre, têm a obrigação de fazer o melhor possível para chegar ao diagnóstico, Certo. mas não têm a obrigação de acertar no diagnóstico, ou pelo menos de acertar sempre. E às vezes podem estar errados, e ainda bem que às vezes estão errados, não é? Nós às vezes vemos pessoas que têm um tremor que parece um tremor da doença de Parkinson, e ao fim de um tempo, da segunda ou da terceira opinião, alguém chega à conclusão que não é, que é um tremor dito um tremor essencial ou um outro tipo de tremor benigno. Ainda bem, apesar de tudo, é um sintoma chato, é difícil de tratar, mas pronto, ainda bem que a pessoa estava errada, não é? Ahm, Agora, quando estamos a falar de uma pessoa que vai ter mais dificuldade ao fim de uns anos do diagnóstico já estar estabelecido, aqui podem estar em questão vários outros problemas, inclusive o próprio estado mental da pessoa, do familiar que não está a aceitar bem a situação. Uhum. A pessoa pode ter ela própria ter problemas de saúde, ter problemas profissionais, ter problemas familiares diferentes destes que estão relacionados com a doença do familiar. Portanto, tudo isto é importante perceber tudo isto para perceber que é possível desmontar, a pessoa pode estar, por assim dizer, entre aspas, a confundir as coisas, não é? Uhum. A pessoa já aceitou o diagnóstico previamente, já sabia lidar mais ou menos com a situação, mas tem outros problemas que precisam de ser abordados e de alguma forma mitigados, não é? Também pode estar a acontecer, sintomas novos muitas vezes são sintomas não motores. Sei lá, as alucinações visuais que às vezes, com as quais às vezes as pessoas têm muita dificuldade em lidar, e os familiares também podem ficar, hum, por empatia, podem também ficar perturbados, não é? Por verem o familiar ansioso, angustiado com aquele tipo de sintoma, não é? E portanto há aqui hum, Possibilidades. muitas possibilidades, muitas questões que estão aqui envolvidas, e às vezes é preciso, sobretudo, desmontar, perceber bem o que se passa, ter tempo para conversar com as pessoas. Isto é tão fundamental. Ter tempo para conversar com as pessoas, perceber qual é a questão, e às vezes até a própria pessoa pode estar com o familiar, pode estar com uma depressão, com outra questão mental, e podemos ter que aconselhar, o acompanhamento para um outro profissional de saúde que possa também ajudar nesse campo. Portanto, eventualmente aqui a recomendação seria conversar com o médico neurologista que acompanha o familiar, e eventualmente procurar apoio psicológico, não é? Sim, se for esse o caso, sim, Se sim, for esse sim, o caso. sem dúvida. Ju, não sei se queres contribuir com mais alguma ideia importante aqui. E aquilo, Eu se aquilo calhar- que eu recomendava, baseado um bocadinho na minha experiência, é envolver os familiares desde o princípio e ao longo de todo o processo. Não é pontualmente, significa que as pessoas estão a acompanhar, eventualmente, a progressão natural da doença de uma forma mais natural, ou seja, percepcionam-se as diferenças e talvez essa aceitação seja mais fluida. Uhum. E portanto, quando começamos a trabalhar com alguém, é envolver já nas primeiras sessões, percebam o que é que estamos a fazer aqui dentro e depois, olha, aproveita esta hora e vá descansar um bocadinho e faça outra coisa.
Portanto, também estimular um pouco, olhar para o familiar e para o cuidador, não é? Também como alguém que nós estamos a acompanhar. Muito bem. Portanto, é muitas vezes assim, não, a sério, descanso, não precisa, aqui não precisa de estar, somente em situações mais complexas, não é? Portanto, quando temos já algumas dificuldades, por exemplo, em termos cognitivos, há uma tendência dos familiares já estão a cuidar tanto, não é? Que mesmo nas sessões querem corrigir, e aí o nosso pronto é tentar, não, aproveite, este é um momento em que pode estar descansado, porque está com alguém e pode ir fazer outra coisa. Portanto, também estimular um pouco o descanso do cuidador, acho que é importantíssimo. E a informação, portanto, nós passamos muito tempo com os doentes Parkinson e acabamos por estar a explicar, olha, isto é natural, depois vai acontecer isto, e depois, quando a pessoa tem uma queixa, mas com os familiares talvez não fazemos isso o suficiente. E, portanto, se também souberem o que é que podem esperar, o que é esperado em Sim. 5 anos, ou que seja, acho que também a transição é capaz de ser mais fácil. Muito obrigada. Eu penso que o João ainda queria acrescentar alguma coisa e depois passamos rapidamente a palavra. Peço Não, não, desculpa. não. Eu tinha percebido João em vez de Ju. Ah, ok. Não, não, Muito bem. desculpa. Muito bem, muito bem. Ora bem, Eu, há aqui. eu lembrei de uma coisa muito importante, desculpa, que era só pensarmos também no papel do próprio doente, não é? E a forma como pode ajudar também neste cuidar. E eu muitas vezes tento alertar um pouco os doentes para isso, não é? Mas olha, mas chama a sua mulher, porque, especialmente em domicílios, nota-se muito esta sobrecarga. Eu vou chamar a minha mulher para ir buscar um copo de água. Assim, mas olha, mas deixa ela está a descansar agora, vamos. E tentar também sensibilizá-los para isso, para o que é estar também atento a quem está ao lado. Muito bem. Ainda neste âmbito de acompanhar cronologicamente a experiência da doença e depois agora já vamos às fases concretas do dia a dia e às questões concretas do dia a dia. Há um Young Park que coloca uma questão interessante e tendo em conta olhar para o futuro, diz o seguinte: olhando à minha volta, tenho a sensação que a maioria dos Parkes, ao fim de uns 10 a 15 anos de diagnóstico, acabam todos por fazer estimulação cerebral profunda. Se quisermos manter qualidade de vida aceitável, será que a estimulação cerebral profunda é uma inevitabilidade, João? Não é uma inevitabilidade. O que acontece com as pessoas com os Young Parkies é que vão ter inevitavelmente doença durante mais tempo, mais anos. E, portanto, a probabilidade das pessoas mais jovens virem a ter que fazer estimulação cerebral profunda para melhorarem a sua qualidade de vida é maior do que nas pessoas mais idosas. Até porque as pessoas, a partir dos 70 anos, nós em regra não fazemos estimulação cerebral profunda, é relativamente raro. Podemos fazer eventualmente até aos 75 em situações muito, muito, muito selecionadas de pessoas que estão muito bem cognitivamente e fisicamente, mas têm flutuações e discinésias muito incapacitantes. Portanto, isso eventualmente podemos colocar essa questão acima entre os 70 e os 75 anos, mas é raro. E, portanto, pessoas que começam os sintomas aos 45, aos 50 anos de idade, Tem mais quando probabilidade. chegam aos 65, 68, muitas vezes já têm flutuações e discinésias incapacitantes que a gente já não consegue melhorar de outra forma, e, portanto, há uma probabilidade maior de se vir a fazer estimulação cerebral profunda. A maioria das pessoas nunca faz estimulação cerebral profunda, em qualquer um dos grupos. E, portanto, pode ser um bocadinho uma visão enviesada, quer dizer, pode haver uma certa. Essa pessoa, por qualquer razão, tem tido muito contacto com pessoas que fizeram estimulação cerebral profunda, mas não é a maioria de todo. Muito bem. Eh, Perdoando-me pela comparação, muitas vezes acontece quando uma mulher engravida, de repente parece que todas as mulheres que estão à volta estão É grávidas, isso, é. porque de facto começamos a prestar muita atenção É isso, é àquela isso. condição que não prestaríamos se não estivéssemos nessa situação. Portanto, Claro. aqui também poderá acontecer isso. Ahm, e por falar em estimulação cerebral profunda, e já agora por, por, hum, por correlação, há um Young Park que diz que fez DBS em julho e desde então engordou mais de 5 quilos, tendo ainda mais cuidado do que tinha antes com o que come. A que é que se deve o aumento de peso?
Ora bem, isso é uma questão que não está completamente esclarecida. Há várias boas explicações. Uma delas é que as pessoas antes da cirurgia, e isso acontece muito em pessoas jovens, antes da cirurgia as pessoas tendem a ter muitas discinésias de pico de dose, ou seja, aqueles movimentos excessivos que aparecem quando a pessoa está, quando a levodopa está a fazer efeito. Ora, esses movimentos excessivos e involuntários são uma fonte de gasto de calorias. E, portanto, o que é que acontece? Ao fazer a cirurgia, um dos objetivos da cirurgia, isso é bom sinal, quer dizer que as discinésias ficaram controladas, e o que acontece é que a pessoa naturalmente acaba por gastar menos calorias por ter muito menos discinésias. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é que tem havido alguns estudos que mostram que, apesar das pessoas terem melhoria dos sintomas motores depois da cirurgia, tendem a tornar-se mais sedentárias. O que significa, mais uma vez, que é uma boa forma de acumular calorias e de aumentar o peso, não é? Depois, também existe, esta não está tão bem comprovada, mas tem alguma razão de ser do ponto de vista neurofisiológico, quando nós estimulamos aquela zona do cérebro onde estão colocados os elétrodos, existe provavelmente alguma estimulação de circuitos que tendem a aumentar o apetite. E ao aumentar o apetite, portanto, a pessoa vai ter maior consumo, calorias também, e portanto, com isso, aumentar o peso. São assim três boas explicações. Geralmente não é só uma, cada pessoa tem, se calhar há mais um fator que concorre do que outro, e a maior parte das pessoas provavelmente tem uma conjunção destes fatores, desses fatores. não é? Eu posso só fazer uma pergunta, Susana? Neste caso é uma pergunta ao João. Como é que esses estudos justificam o aumento do sedentarismo? Porque, assim, intuitivamente, se a pessoa mexe mais, ou seja, está com Uhum. melhor mobilidade, daquilo que eu vejo, as pessoas até querem ter uma vida nova, não é? Portanto, depois querem fazer tudo e mais alguma coisa depois do DBS, então parece um contraditório, não é? Sim, sim, é verdade. Também há alguns estudos que mostram, e uma coisa eventualmente poderá ter a ver com outra, que existe, muitas vezes após a cirurgia, existe um aumento da tendência para a apatia, Pois. de menor iniciativa. E, portanto, havendo menor iniciativa, as pessoas vão se mexer menos também, não é? Essa é uma das razões pelas quais nós, por exemplo, não gostamos de reduzir demasiado a medicação depois da cirurgia, apesar de muitas vezes ser possível. Ou seja, nós podemos otimizar às vezes tanto a estimulação que conseguimos reduzir imenso, em muitos casos, a quantidade de medicação. Mas a medicação dopaminérgica é muito importante para contrariar a apatia. E, portanto, nós sempre que possível deixamos medicação e tentamos não reduzir demasiado para que as pessoas mantenham os seus níveis de motivação, o mais possível. Essa é uma das explicações. Outras vezes, há pessoas que simplesmente se sentem bem, quer dizer, sentem-se bem a seguir à cirurgia e, portanto, Tem mais apetite, não? acomodam-se. Não, quer dizer, há um certo, é muito difícil de explicar isto. É uma coisa que nós vemos, não há estudos assim tão bem estruturados. Há pessoas que ficam mais acomodadas a seguir à cirurgia, ficam mais confortáveis. E, portanto, também, infelizmente e paradoxalmente, depois tendem a acompanhar um bocadinho a regra da população portuguesa, que é de ter níveis de sedentarismo muito elevados. Ju, falando em sedentarismo, e agora vamos às questões práticas do dia a dia. Há aqui duas questões, ou até mais do que duas, sobre as dificuldades relacionadas com o acordar, o começar o dia. Um dos testemunhos que está aqui tem precisamente a ver com a dificuldade em sair da cama, a rigidez e por vezes até dores. E a pergunta é o que pode fazer para aliviar essa dificuldade de movimento. E depois há uma outra que tem a ver com o final do dia e portanto com o sono. E a ideia de que o sono, portanto, a ideia que é transmitida é que de facto o sono é muito agitado e a pessoa em questão acaba por agredir, de tal maneira é agitada, acaba por agredir o marido e de uma forma que eu interpreto aqui com alguma angústia, pergunta se a única solução é passar a dormir sozinha. Então, Mas começando pelo. eu dividia as duas, era.
Sim, 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 vamos Talvez dividir, pela claro, complexidade. claro. Vamos Ah, dividir, sim, sim, sim. Vamos começar pelo sim, início, pelo acordar. sim, quando esta questão é levantada, e que normalmente associa-se, acho que em termos de reabilitação, nós temos que começar pelo. Aquilo que me ensinaram foi começar pelo mais óbvio. O mais óbvio, eventualmente, é necessário um ajuste de medicação nesse período de tempo. Não é? Portanto, a primeira coisa que eu vou estudar ou recomendar é que a pessoa veja bem o que é que, em termos de medicamentosos, há quanto tempo é que não mudou a medicação, porque é natural que isto depois venha a acontecer. Lá está o que é que as pessoas podem esperar, não é? Terem conhecimento que isso poderia acontecer e, portanto, vale a pena ter uma conversa com o neurologista, porque, e aqui o João depois pode complementar, há estratégias farmacológicas que podem reduzir depois a rigidez matinal, não é? Portanto, toda esta dificuldade depois de manhã. E depois, do próximo passo é, havendo esse estudo, não é? Juntamente com o neurologista, então a seguir, dentro das respostas que vai ter, nós vamos tentar arranjar ou estratégias para conseguir ensinar a pessoa a sair da cama. E admito que muitas vezes a queixa principal é o desconforto, é dor. Portanto, segundo o que eu percebi Sim, que sim, foi desconforto, referido, rigidez e até dores. pronto, e que às vezes eu dou algumas estratégias que as pessoas que depois eventualmente as fazem ou aplicam, não é? Porque muitas vezes nós ensinamos coisas que depois não são aplicadas, que me transmitem que efetivamente funcionam. Ou seja, coisas muito simples como ter alguma mobilidade, alguns exercícios só de mexer um pouco antes de sair da cama. Portanto, só para aliviar um pouco a rigidez em si geral, portanto, em termos de. Seria mais ao nível da coluna, não é? Portanto, em termos lombar. Mas basta mexer os pés um pouco para cima e para baixo, já é o suficiente para quando saírem não terem aquele impacto imediato e tão tenso. Curiosamente, é uma coisa tão simples que muitas vezes as pessoas desconfiam quando estas estratégias são muito simples, então é verdade que tem muitos que depois não aplicam. Já me deram um argumento uma vez muito inteligente que eu tenho pressa para chegar à casa de banho, portanto não posso estar a fazer isso, que faz muito sentido, portanto reduzir. Mas pronto, lá está. A verdade é que eu estou a falar de 10 movimentos de mobilidade geral. É esticar uma perna do banho, é só o suficiente para ativar ali. Depois, claro que em situações extremas, se tiver mesmo dificuldade que não está a ter uma resposta positiva pela parte farmacológica, adaptamos o meio. Portanto, eu posso mudar a estratégia que a pessoa está a utilizar, ou posso mudar o meio. Isso significa ou tornar a cama mais alta, ter um suporte. Ninguém nunca aceita este. Porque aí é uma pena, porque às vezes estes pequenos suportes que até existem de formas diferentes, muito elegantes, portanto, tem que ter esta questão também em conta, porque senão começamos a mudar demasiado o ambiente e a pessoa já não se sente confortável no mesmo. Mas existem umas barras muito pequenas que dão só aquele jeitinho que a pessoa precisa para sair de forma mais ergonómica e que também mudam muito vidas. As pessoas todas que compram acabam por realmente dizer que muda a vida. Portanto, lá está, são esses pequenos truques, mas aqui eu voltava a reforçar que, obviamente, a estratégia farmacológica é o que faz mais sentido, porque é uma coisa que, infelizmente, espera-se que venha a acontecer. Então, João, se calhar passávamos-te a palavra relativamente a esta questão do ajuste da medicação. Sim, pois aqui há duas situações. Uma é o acordar e a outra são os sonhos agitados, o sono agitado durante a Sim, noite, não ainda é? estamos agora no início do dia, depois vamos ao Sim, sono. portanto, no início do dia, hum, muitas vezes o que é preciso é perceber se a pessoa já durante a noite não se consegue mexer bem na cama. E nós temos medicações que podem, durante a noite, aliviar este sintoma. Portanto, fazer com que a pessoa consiga ter melhor movimento e menor rigidez muscular, nomeadamente ao deitar as formas de libertação prolongada de levodopa, que são os que nós temos são o Sinemet CR e o Madopar HBS, e que o que fazem é libertar lentamente ao longo de umas horas a levodopa durante a noite e que fazem com que as pessoas consigam mexer-se melhor, não só durante a noite, mas também depois ao acordar. E também associando a outros medicamentos que se podem associar, agonistas dopaminérgicos, os inibidores da monoaminoxidase B, como a rasagilina, o Xadago, a safenamida, os inibidores da COMT, nomeadamente o Opicapone, portanto, que aumentam hum,
a duração do efeito da levodopa e que também podem ajudar durante a noite e ao E ao acordar. acordar. Às vezes há pessoas que não têm outra hipótese se não tomar a primeira dose de levodopa da manhã e esperar um bocadinho na cama até que a medicação faça efeito. Isto é dramático para as pessoas, como diz a Ju, que Que não precisam de se levantar e ir precisam de ir à casa urinar. de banho. É, isso E a dificuldade em abrir os olhos, mesmo? Ou seja, sim, não só a dificuldade de movimento, mas a própria abertura dos olhos é às vezes dolorosa e difícil. sim, 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 sim. Há pessoas que têm muita dificuldade de manhã em abrir os olhos. É preciso perceber se é, às vezes, um problema tão simples quanto olhos secos. Uhum. Ok? Portanto, isso pode acontecer e há pessoas que às vezes com umas gotinhas que são facilmente colocadas por alguém, ou às vezes até pelo próprio, se conseguir movimentar-se o suficiente para pôr as gotas nos olhos, lubrificantes, são lágrimas artificiais e fazem milagres muitas vezes, porque as pessoas com doença de Parkinson muitas vezes têm tendência a ter olhos secos. Muito bem. Até por causa também muitas vezes do efeito da medicação. Outras vezes não, essa dificuldade em abrir os olhos é simplesmente uma manifestação da dificuldade global do movimento. Pois. Portanto aí de facto é como diz a Ju, as coisas, o que alivia mais imediatamente são aqueles exercícios de mobilidade global, e às vezes, lá está, tem que ter um auxílio farmacológico. Eu ia acrescentar, mesmo depois a pessoa, o mais comum é a pessoa sai da cama e eventualmente começa a mexer-se um bocadinho e responde positivamente e começa a aliviar as tais dores. Não é? São dores que aliviam de forma fácil assim que a pessoa se mexe. E então, voltando agora, ou viajando para a noite e para a dificuldade de um sono agitado, em que inclusivamente se pode agredir a pessoa que está ao lado, e a pergunta aqui, será que a única solução é passar a dormir sozinha? Não sei quem é que quer começar, se o João, se a Ju. Se calhar o João, se quiser explicar Ok. o que é o motivo, não é? Pois eu tenho alguma experiência de ouvir as pessoas, por um lado do familiar e também do doente, portanto. João. O que acontece é, portanto, este fenómeno chama-se perturbação de comportamento de sono REM. Sono REM significa Rapid Eye Movement. O que é que acontece nesta fase do sono? É a fase em que nós sonhamos, e em que, em condições em que não há uma doença de Parkinson, o que acontece é que há um grupo de neurónios no cérebro que desliga, por assim dizer, os neurónios que fazem mexer os nossos músculos do corpo. Uhum. Portanto, nós ficamos sem tónus muscular, ficamos flácidos, com duas exceções. Os músculos da respiração, como é evidente, temos que continuar a respirar, e os músculos que movimentam os olhos. E, portanto, quando nós sonhamos, os olhos mexem para um lado e para o outro, rapidamente, e daí chamar-se o Rapid Eye Movement Sleep. Portanto, com movimentos rápidos dos olhos. Nesta fase em que sonhamos, em condições em que, portanto, como seria de esperar, nós ficamos flácidos, não conseguimos transmitir cá para fora o que estamos a sonhar. O que acontece é que na doença de Parkinson estes neurónios não estão funcionais e, portanto, nós não ficamos flácidos, ficamos com força, conseguimos mexer-nos. E isto é que nós ainda não compreendemos muito bem. Os sonhos na doença de Parkinson tendem a ser muito assustadores, agitados, a discutir com alguém, ou alguém, o patrão a discutir que temos que trabalhar mais, ou a fugir de um animal, ou qualquer coisa assim. E então o que fazemos é pomos cá fora os movimentos que são correspondentes ao que está a acontecer no sonho. E muitas vezes as pessoas de facto magoam quem está ao lado na cama, ou pelo menos acordam a pessoa, e há situações tão dramáticas como pessoas que caem da cama abaixo mesmo, e até se podem magoar, e portanto isto pode ser perigoso. O que é que nós podemos fazer? Há aqui medidas farmacológicas e não farmacológicas. Isto nós sabemos que os sonhos tendem a ser piores se a pessoa estiver mais ansiosa. E, portanto, temos que tentar evitar tudo aquilo que possa aumentar a ansiedade e perturbar o sono, nomeadamente consumo de álcool à noite, consumo de café, chá preto e chocolate preto a partir das 3, 4 da tarde, devemos evitar. E, tanto quanto possível, isto é mais fácil dizer do que fazer, a pessoa não ir para a cama pensar nos milhares de problemas que tem na vida, não é? Portanto, tentar resolvê-los antes de ir para a cama. E quando tiver sono, vai para a cama e é para dormir. Isto é mais fácil dizer do que fazer, é verdade. Depois, do ponto de vista farmacológico,
há dois medicamentos que são eficazes, um deles especialmente eficaz é o clonazepam, as pessoas também conhecem por Rivotril, e que tem a capacidade de diminuir muito os sonhos, mas em contrapartida, se a pessoa precisar de se levantar durante a noite, pode ter mais sono, estar mais sedada e, portanto, há um risco maior de quedas e, portanto, é preciso avisar em relação, sobretudo nos primeiros dias, quando há um efeito maior. E a melatonina também é um medicamento que pode ser eficaz. O problema da melatonina é que é muito cara. E, portanto, se nós às vezes quisermos usar doses maiores do que aquelas gomazinhas, mesmo as gomazinhas que se vendem na farmácia já são caras, mas que só têm 1 miligrama de Dispendioso, não melatonina, é? se quisermos usar Pois. 2, 3, 4 miligramas, o preço depois começa a ser um bocadinho difícil de suportar, honestamente. Mas são medicamentos muito eficazes, sobretudo o clonazepam. É bastante eficaz na maioria das pessoas que têm este problema. Então, E há uma coisa a muito única importante. solução não é dormir sozinha. Há outras Não, soluções. não, 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 não. Só mais uma coisa. Nas pessoas que têm apneia do sono e têm que usar a máscara durante a noite, se usarem a máscara, melhora a perturbação de comportamento de sono REM. E, Ah, portanto, há é pessoas que às vezes importante. desistem facilmente de usar. Não é assim tão fácil. Às vezes as pessoas têm mesmo dificuldade em adaptar-se, mas as empresas que fornecem estes equipamentos muitas vezes podem experimentar máscaras diferentes até que se encontre uma máscara ou ajustar a máscara que a pessoa tem, até que se encontre a melhor forma da pessoa usar a máscara durante a noite e com isso também melhorar a apneia do sono e esta questão dos sonhos. Muito bem, Ju, eu penso que querias partilhar connosco alguns Sim, testemunhos que te pronto, chegam. essa é uma pergunta, curiosamente, que acabam por me fazer com frequência e só relembrar que, obviamente, no contexto de fisioterapia, em que nós estamos de 1 para 1, 3 vezes por semana, nós discutimos muitos temas e este, obviamente, acaba por ser um deles. Imaginem que se tiver, farmacologicamente já fizeram todas as estratégias e o problema se mantém, e lá está, os triggers, há momentos em que é pior. As pessoas colocam muito esta questão de se eu devo dormir. É claro que isto depende muito da relação do casal. Por parte, o que eu percepciono é por parte da pessoa que tem a doença, iriam gostar disso. E quando se fala com os familiares, normalmente os familiares são mais resistentes a isso, porque há uma sensação, não, enquanto eu aguentar, pronto, em termos do cuidar, não é? E então vejo mais resistência nessa mudança por parte dos familiares do que propriamente do doente, porque obviamente sendo Claro, uma pessoa que tem o cuidado com o respectivo, não vão querer não quero, colocá-lo em claro. risco, especialmente quando é homem, então existe essa sensibilidade. Já tive pessoas que me contaram, que acordaram, imaginem, apertar o pescoço do marido, não é? E se isto fosse ao contrário, talvez esta história não tivesse terminado bem. Uhum, E, pois. temos relato de casos em que acontece realmente situações extremas. A estratégia que às vezes nós vamos discutindo e brincando com estratégias, o saco de cama, curiosamente, para controlar um bocadinho os pontapés, Ah, que pode ser uma boa. estratégia interessante. Uhum. E ter sempre em conta que tem que ser algo fácil depois de tirar, que é para depois não se sentirem presos lá dentro, não é? Portanto, um bom saca-cama com um bom fecho, em que a pessoa consiga sair facilmente, eu penso que controlam o melhor Melhores, a esses agitação. movimentos violentos. E Há depois há aqui outras um. estratégias que utilizam, é as almofadas, mas a verdade é que as Uhum, pessoas acabam por ter um descanso muito mais descansado, esta o sim, português, quando efetivamente dormem em quartos separados e a benefício é terem mais tolerância um para o outro no dia seguinte. pois. Portanto, Imagino há que que sim. pesar isto, os benefícios. É curioso que há aqui um ouvinte, um espectador ouvinte, que diz que a resposta à pergunta e provavelmente porque é que as pessoas engordam enfim, adquirem mais alguns quilos depois da DBS é o facto de se sentirem bem e deixarem de fazer esforço para lutar contra a doença de Parkinson. É muito interessante esta. Eu É já como se de tive, repente relaxássemos, não é? As pessoas é verdade. relaxassem e deixam de lutar contra a doença. Eu já tive várias experiências em que as pessoas estão a fazer, imagino, 2 ou 3 vezes por semana fisioterapia de forma continuada e de repente fazem o TBS e de facto acabam por desistir de fazer. Sim. Então,
Relativamente ao exercício físico, não há aqui questões especificamente sobre a fisioterapia, mas sobre o exercício. E eu recordo muito bem de uma conversa, de uma Parky Talk com a Josefa, que teve um título bastante apelativo, que é qual é o meu, como é que era? Qual é o exercício físico, qual é o meu match, não é? Qual é o exercício físico que de facto se adequa à minha personalidade e ao meu gosto. E há aqui um young Parky que diz uma young Parky que diz que se sente muito desmotivada para fazer exercício e não consegue perceber como é que os colegas no WhatsApp partilham que fazem tanto e pensa frequentemente que ela está sozinha, não é? Nesta pouca vontade que ela tem de fazer exercício. Como é que se consegue motivação e o que é que, às vezes, qual é o trigger para esta motivação Yeah. surgir? E A minha persistir, porque surgir pode sugestão, surgir, mas persistir. a minha sugestão assim muito prática seria contactar de forma individual as pessoas que estão a partilhar as coisas no grupo e ter uma conversa com eles e acho que vão perceber que também vão ter dias em que não lhe apetece nada fazer. Tenho certeza. E, portanto, a partilha é no sentido de motivar os outros e não propriamente a si próprio, não é? Portanto, no fundo, há essa partilha, se calhar talvez até uma responsabilidade. Eu tenho que mostrar que eu corri não sei quantos quilómetros hoje, mas eu acredito que todos tenham dias em que não queiram fazer. A verdade é que existem vários fatores que influenciam, que obviamente que influenciam a adesão ao exercício em particular, e que, para não prolongar muito, esta percepção de benefício é o fator mais importante. Portanto, Uhum. se a pessoa encontrar algo em que efetivamente não só se sente bem, mas percepciona o benefício, Ajuda. pronto, é o segredo é encontrar esse algo que muitas vezes é necessário mudar. Ou seja, as pessoas podem iniciar uma atividade e estão a gostar, mas depois de desmotivação porque estão a precisar de variar e de trocar. Uma das coisas que nós criamos muitas, eu digo o menu de exercício, é exatamente por isso. Porque eu sei que não posso estar a fazer uma mesma modalidade, eu diria a tolerância nossa portuguesa, talvez 3 meses no máximo, alguma coisa tem que estar a mudar. Três, E, 4 meses, assim. e seguindo essa linha de raciocínio, da importância de escolher, de ir mudando e de encontrar algo que faça com que a pessoa de facto se sinta bem e que veja os benefícios e que sinta esses benefícios, também há aqui uma outra pergunta que é se devem escolher o exercício físico em função do que dá mais prazer fazer ou em função do tipo de sintoma que incomoda mais. Eu acho que é uma das principais questões atualmente, não é? Que andamos a discutir no mundo do exercício, por um lado, se virem, nós estamos a fazer tanta investigação Hum, para conseguir chegar a recomendações muito detalhadas. Que tipo de atividade é que faz que tem melhores benefícios neste tipo de resultados? E é uma pena se não utilizarmos essa ciência. É uma pena. Portanto, se a resposta façam o que gostam, está muito incompleta. uhum, Portanto, certo. quando realmente um clínico ou um profissional diz faça o que gosta, está incompleta. Porque nós temos muita ciência que nos apoia a ser mais específicos. E aquilo que eu defendo eu acredito que a pessoa vai ficar muito feliz se tiver uma resposta para o seu problema. Portanto, nunca é uma perda de tempo. Portanto, se eu tiver uma dificuldade no andar e eu fizer uma intervenção que me vai ajudar a melhorar a minha marcha, eu penso que a pessoa vai ficar feliz, mesmo Certo, se custou um pouco a fazer, não é? sem dúvida. Portanto, eu acho que dá para juntar as duas e a única situação, ou nas únicas situações em que eu abro esta exceção e que realmente reforço, não, a sério, vamos encontrar algo que gosto, alguma coisa que fazia antes, ou às vezes corre mal, porque se tem muitas dificuldades e não faz agora, temos de ter alguma atenção a isso. E entre essa partilha, tentar perceber o que é que aquela pessoa pode responder, tem a ver com pessoas com uma depressão, uma apatia. Uhum, claro. Nessas situações, estar a criar regras é verdadeiramente idiota. Portanto, nessa aí está completa. É fácil, temos que encontrar algo que realmente a pessoa goste. E a Ah, verdade é que às vezes essa apatia e depressão tem a ver com isto. Eu não sinto que estou a ter resultados. Nesse caso, então, olha, que resultados é que quer ter e vamos experimentar isto para ver se consegue melhorar. não é? Essa pergunta é fundamental. Que resultados é que quer ter? Essa pergunta é fundamental. Oh, e falando
porque falaste da investigação, há aqui uma pergunta que vai na linha daquilo que se está a descobrir e o que é que se está a investigar. E a pergunta é: toda a gente sabe, ou pelo menos a partir da Young Parkins, já muita gente sabe, que o exercício físico é um dos fatores mais determinantes no atraso da progressão da doença de Parkinson. Não cura, mas previne uma evolução mais rápida e de pior qualidade. Mas agora a pergunta é: e a seguir ao exercício físico, há outro fator Tá, determinante? algo mais fácil. Exato. Não sei se é isso que está na cabeça da pessoa que perguntou. Pode não ser. Pode ser mesmo curiosidade. Não, sim, o querer, o que é que posso fazer mais, não é? Eu acho que via de uma forma mais positiva, sim. Mas Exercício há visual, outros eventualmente. fatores. João, se calhar o João poderia. Na verdade, o único que nós até agora conseguimos perceber, sem dúvida, que pode diminuir a progressão da doença é o exercício físico. Apesar de que existe um outro conjunto de dados indiretos que são benéficos, podem ser benéficos nesta situação. Por exemplo, nós sabemos que noutras doenças neurodegenerativas, nomeadamente na doença de Alzheimer, nós conseguimos diminuir o risco e diminuir a progressão se controlarmos os fatores de risco vascular. Por exemplo, a hipertensão arterial, o colesterol elevado, a diabetes, e há também estudos especificamente na doença de Parkinson que mostram que nas pessoas que têm a diabetes mal controlada, a doença de Parkinson progride mais rápido. Portanto, a diabetes especificamente é uma situação que tem que se fazer um esforço para controlar, e dentro das estratégias para controlar a diabetes entra também o exercício físico. Portanto, controlar a diabetes é também muitíssimo importante. Agora, não há assim uma outra intervenção específica para além do exercício físico que a gente conheça que pode diminuir a progressão da doença. Isso não. Muito menos um comprimido mágico, isso é que era. Isso é que era. Era. Há aqui duas questões, uma mais para a Ju e outra mais para ti, João, que têm a ver, e não podemos deixar depois de responder às questões relacionadas com a medicação, que são várias, mas vamos tentar ser sucintos nesta fase final. Ou neste um quarto de hora, acho eu, que falta. Uma tem a ver com, portanto, essas duas questões têm a ver com o acesso a recursos disponíveis, quer na cidade onde vivemos, ou na aldeia onde vivemos, quer no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, a que tem a ver com o SNS é a seguinte: as minhas consultas de neurologia no hospital público são mais ou menos de 6 em 6 meses, o que é insuficiente. E muitos parques acabam por isso por recorrer ao privado. Mas eu não tenho recursos para isto. Existe algum tipo de serviço de urgência de neurologia a que eu pudesse recorrer quando preciso de ajuda ou orientação entre consultas? Pois, infelizmente não existe. Portanto, nós temos que encarar a realidade como ela é. Os nossos recursos são escassos. E há aqui eu acho que há aqui várias estratégias que poderiam ser tentadas, porque eu acho que uma delas, eu digo isto há muito tempo, não é só em relação à doença de Parkinson, é que o nosso sistema é demasiado medicocêntrico e demasiado hospitalocêntrico. O que é que eu quero dizer com isto? Significa que as pessoas têm a expectativa de quem pode sempre responder a todas as questões ou ajudar a resolver todos os problemas, são sempre os médicos, e é sempre no hospital. Hum, Se nós virmos, a maior parte das pessoas que tem consultas de 6 em 6 meses, na realidade não precisou de consultas mais cedo. E se calhar até se poderia espaçar ainda mais as consultas médicas, ok? Agora, porquê é que as pessoas muitas vezes sentem necessidade de ter consulta mais cedo? Não é porque têm sintomas novos, é porque têm dúvidas, têm perguntas, ou têm algumas pequenas questões ou alguns pequenos sintomas que muitas vezes até não têm a ver com a doença de Parkinson, mas precisavam de ver aquela questão respondida. E eu acho que uh, para responder a essas questões, no futuro, nós vamos ter uma grande ajuda que são as máquinas de inteligência artificial. Para essas, e hoje em dia já temos. Há muitas pessoas que hoje em dia
vão simplesmente perguntar ao chat GPT ou outro máquina de inteligência artificial e já têm respostas muito aceitáveis. Não estou a dizer, não estou a dizer às pessoas que a Sim. inteligência artificial substituiu os médicos ou os outros profissionais de saúde, longe disso, mas para algumas questões até pode ser muito útil. E pode ser muito útil, sobretudo, se depois as questões puderem ser validadas por um profissional de saúde que esteja habilitado, que não têm que ser só os médicos. Eu acho é que é preciso nós mudarmos muito a nossa mentalidade. Há outros países em que isso já aconteceu, e em perceber que não há problema nenhum, toda a gente ganha em que haja partilha de conhecimento e que haja treino de outros profissionais de saúde que podem colaborar com os médicos e com as pessoas que têm doença de Parkinson ou outras doenças, eventualmente, a ajudar a esclarecer dúvidas e às vezes a melhorar sintomas também. E eu Eh, penso que nessa categoria estarão os fisioterapeutas, como é evidente, que os são fisioterapeutas, os o. enfermeiros, Muito assim, pelo Pois, tempo, não é, que temos com a pessoa. Acho que é isso, um tempo muito que tem a privilegiado. ver com o tempo 3 vezes por e essa semana, ideia de dos forma contínua. enfermeiros também é uma boa Sim, ideia, não é, João? Porque tal sim, como agora foi uma ideia que veio como resposta, enfim, à necessidade das mulheres grávidas de serem acompanhadas, também surgiu essa ideia de haver um maior acompanhamento dos profissionais de enfermagem. Se calhar aqui também seria uma boa solução. Mas, Ju, a outra questão que é colocada em relação aos recursos tem a ver com o facto de a pessoa viver numa localidade onde não tem acesso a ginásios e muito menos a fisioterapeutas. Como é que essa pessoa pode fazer exercício adaptado nessas condições? talvez se fosse há 4 anos atrás ou há 5, esta resposta seria absurda, mas depois da experiência do Covid, eu penso que todas as pessoas foram mais ou menos expostas à tecnologia. E se não tem alguém que conhecem que foi, não é? Portanto, independentemente das idades, acho que porque nós temos pessoas online, que fazemos várias sessões online, e é uma forma das pessoas acederem aos profissionais, nem que seja por este contacto que nós estamos agora a falar, aquilo é uma boa oportunidade para ter acesso a um profissional de saúde que lhe possa responder às perguntas e neste formato, o que estamos a fazer aqui hoje, no fundo, a resposta mais fácil é de facto procurar as respostas que existem, até porque a Young Park está a trabalhar muito nisso, não é? Conseguirmos ter cada vez mais respostas online para essas situações em particular. Outra forma de lutarmos com isso é também tentar especializar mais profissionais, nomeadamente na área da fisioterapia, que é portanto, são duas linhas paralelas que têm que funcionar para conseguirmos melhorar o E, acesso. e para quem não ouviu ainda outras Parky Talks e não conhece o processo, se alguém estiver distante e quiser ter acesso a fisioterapia, exercício, digamos que é exercício físico, através das sessões online que a Young Parkies disponibiliza, o que tem que fazer é contactar a Young Parkies e ver qual é a disponibilidade que há para entrar numa dessas sessões online que são dirigidas a quem está mais longe. É isso? Sim, 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 acho que é. Se enviarem um e-mail, e depois conseguem depois ter acesso a todas as aulas que estão a decorrer e quem sabe até existe alguma coisa mais localmente. Também gosto de estimular o contacto com um profissional local, ou seja, se eventualmente tem a possibilidade de ter, nem que seja um amigo entusiasta que queira trabalhar com a pessoa, porque fazer sozinho é mais complicado, ou motivar, ou a pessoa conseguir automotivar-se para fazer, mas infelizmente dura pouco tempo, Hum. porque acho que ter aquele buddy que nos puxa para fazer exercício é uma estratégia mais sustentável no tempo, portanto a probabilidade de ter mais sucesso. E de facto depois tentar explorar, contactar, e mesmo nós temos a linha da prescrição de exercício, portanto nós podemos ter uma sessão em que eu fico a conhecer a pessoa e tentamos explorar alguns exercícios, vamos modificando, como se fossem mudar, digamos, a medicação de 6 em 6 meses com o neurologista, vou mudar a Ok. medicação com o fisioterapeuta ou com o profissional de exercício também 6 em 6 meses. Ou, Muito bem. desde que Outra sempre. questão, outra questão, ainda antes de falarmos da medicação, porque há aqui várias perguntas sobre este tema, há aqui uma questão muito particular relacionada com a dificuldade em falar, nomeadamente as questões relacionadas com a voz. Portanto, é alguém que diz que quando usa a voz por mais tempo, como quando está num convívio de amigos e família,
por vezes começa a ter necessidade de falar um bocadinho mais alto devido ao barulho e ao fim de algum tempo sente uma contração e uma dor na zona do pescoço e da garganta e pergunta se isto é um sintoma relacionado de facto com o Parkinson e se a terapia da fala pode ajudar. João? Sim, provavelmente é um sintoma relacionado com o Parkinson, até porque se for ao final do dia, quer dizer, nós temos muita tendência a juntar-nos, sobretudo ao final da tarde ou à noite, não é? Certo. Tem tendência a haver maior convívio social nessas horas do dia. É quando geralmente as pessoas sentem que a medicação faz menos efeito. Isto não é universal, mas a maioria das pessoas queixa-se que o efeito da medicação é menor ao fim do dia. Portanto, há menor capacidade para contrariar a rigidez muscular e a lentidão de movimentos, incluindo também a própria articulação do discurso. A terapia da fala pode ajudar bastante, até porque na terapia da fala não só há um treino muscular específico e de movimento específico, mas também são ensinadas várias técnicas para a pessoa conseguir poupar a voz. Por exemplo, uma coisa que é muito fácil é as pessoas irem bebendo água. Forem bebendo água, acabam por ter um melhor funcionamento da mucosa da boca e da faringe e da laringe também, que lhes permite falar com menos esforço. E há outras técnicas, e portanto, nas pessoas que têm estes sintomas especificamente, vale a pena Procurar fazer terapia da fala um e ver se as terapeuta coisas melhoram. da fala. Em relação à medicação, há pelo menos duas perguntas sobre a questão do esquecimento na toma da medicação. Portanto, quando se esquecem de tomar medicação, até quanto tempo depois do esquecimento ainda faz sentido tomá-la? E se devem atrasar a toma da dose seguinte, na proporção do atraso da toma anterior? Uhum. Esta é uma pergunta. A outra pergunta é se tomar a primeira medicação quando acordam é o que deve ser, ou se devem pôr um despertador para o mesmo horário, todos os dias, para tomar aquela medicação da manhã sempre à mesma hora. Vamos começar pela primeira, esquecimento na toma da medicação. Ora, em princípio, as pessoas podem ficar descansadas. Em princípio, não há maneira de fazer asneira. Ok? Portanto, qualquer resposta, em princípio, está correta. A não ser as pessoas que, ao esquecerem-se da medicação, ficam muito rígidas. Mas essas geralmente não se esquecem. Essas geralmente não se esquecem porque o corpo lembra-lhes, não é? Portanto, aquelas que se esquecem são aquelas que ainda têm sintomas mais ligeiros e que, quando se esquecem da medicação, não ficam assim tão mal. O que é que deve acontecer? É muito diferente estar a tomar a medicação de 4 em 4 horas ou de 2 em 2 horas, como às vezes acontece, é raro, mas acontece. Se a pessoa, entretanto, se lembrar, de tomar a medicação, mesmo que tenham passado 2 horas da hora, pode tomar à vontade e atrasa a medicação seguinte em 4 horas, Na que era o mesma período. proporção. Exatamente, Na exatamente. mesma proporção, não é? Exatamente. Ou então, vamos imaginar que vai calhar em cima de uma refeição. Nós aconselhamos sempre as pessoas a tomarem a levodopa pelo menos meia hora antes de comerem, porque os alimentos, sobretudo com proteínas, diminuem bastante o efeito da levodopa porque não deixam que ela seja absorvida para o sangue. Nesse caso, se for cair muito em cima da refeição, em vez de ser um intervalo de 4 horas, pode ser um intervalo de 3, excepcionalmente, não tem problema nenhum. Desde que seja a exceção, não há problema nenhum. Se a pessoa passar a ter intervalos muito irregulares como regra, o cérebro não gosta muito disso e, portanto, se passar a ser todos os dias, ou dia sim, dia não, há maior risco de haver flutuações e discinésios no futuro. Talvez, eu não sei se há algumas estratégias, enfim, aquelas famosas caixas onde se tem a medicação que se deve tomar naquele dia, organizada, não sei se ajuda por cores, enfim, se há algumas estratégias que possam A ajudar. maioria das pessoas não precisa de fazer nada, como digo, não se esquece. Mas aqueles que se esquecem, a maioria das pessoas tem telemóvel e, portanto, pode pôr um alarme Mas pode, todos para os não se dias esquecer. para não se esquecer, mesmo que seja um alarme baixinho, não é? Só para lembrar. Não sei Eu se ia, vocês eu têm ia assim dar a dica alguma dica. daqueles que era os telemóveis estão ligados aos telefones, que agora muitas das pessoas têm aqueles monitores, né, telefones que fazem a avaliação de tudo e mais alguma coisa. Como tem a vibração, acaba por não, porque o som do telemóvel a tocar de x em x tempo acaba por ser um fator de irritação. Uhum.
para a pessoa e para os outros. e para os E outros. então, com a vibração, eu acho muito inteligente essa estratégia. Ah, boa. Essa é uma boa dica. Outra questão que tem a ver com a medicação é uma questão muito específica de uma indústria farmacêutica, de uma empresa, de uma companhia farmacêutica que divulga a apomorfina sublingual como indicado para situações de SOS. Mas, sendo assim, porque é que alguns neurologistas estão a receitá-la num esquema terapêutico de toma habitual e regular à semelhança da restante medicação? Não sei se... Ah, eu não conheço, pronto, de facto, começando pelo princípio, de facto, a indicação da apomorfina sublingual, assim como da apomorfina subcutânea em caneta, é, eh, SOS. é o SOS para tirar a pessoa do off o mais rapidamente possível. Certo. Ahm, eu não conheço pessoas a fazerem apomorfina, nunca vi pessoas a fazer apomorfina como esquema regular. O que pode acontecer é haver pessoas que precisam várias vezes ao Várias longo do vezes. dia de sair do off. E ficará Isso interpretado por sim, outros como sendo uma toma regular. Não é? exatamente, exatamente. Não, não sei se foi essa a situação ou não, mas a mim parece muito mais lógico. Mais lógico. Sim. Uma outra questão que também me parece bastante relevante e penso que os dois podem contribuir, começando talvez pelo João e depois pedindo à Ju, é quais os sinais a que devo estar atento para saber se estou a ficar comprometido cognitivamente. Hum. Posso fazer alguma coisa para prevenir ou atrasar este declínio cognitivo? João, que sinais Hum, é que as pessoas podem estar, a que sinais poderão estar atentas? Essa é uma pergunta muitíssimo Difícil, difícil, pois é. porque as queixas, aquilo que muitas pessoas entendem como queixas cognitivas, muitas vezes não passam de sintomas, normais. Ou seja, mesmo pessoas perfeitamente saudáveis têm esquecimentos, não é? As pessoas estão a cozinhar, querem ir buscar uma coisa, a meio do caminho já não sabem o que é Já que iam não buscar ao sabem. frigorífico, não é? Certo. Ahm, não sabem onde deixam as chaves, ou o telemóvel, ou a meio da conversa já não sabem o que é que iam a dizer, ou às vezes até encontram uma pessoa na rua que por acaso não veem há algum tempo e não se lembram do nome. Pronto, isto tudo são coisas que podem ser perfeitamente normais. E há muitas explicações para isto, e a maior parte delas não tem nada a ver com doença, seja o que for. Agora, na doença de Parkinson, não é possível ignorar que existe um risco de deterioração cognitiva ao longo do tempo. Quantos mais anos passarem, maior é esse risco. A verdade é que, na maior parte das pessoas, as queixas são muito semelhantes a estas, Uhum. muitas vezes. Certo. E, portanto, isto só por si pode não querer dizer nada. Eu acho que pode ser feita uma exposição ao neurologista e, eventualmente, se for caso disso, se o neurologista achar que é boa ideia, poderá tentar fazer-se uma avaliação neuropsicológica mais completa e perceber se já existe uma deterioração cognitiva que seja patológica. Porque nesse caso existem formas de tratar, não é? Existem medicamentos para isso, que por acaso são os mesmos medicamentos que se usam na doença de Alzheimer e que também funcionam na deterioração cognitiva da doença de Parkinson. Para prevenir, são exatamente aquelas recomendações de que eu já falei há pouco. Hum, controlar os fatores de risco vascular o mais possível, fazer exercício físico, dormir tempo suficiente, se possível, portanto, se a pessoa, para que a pessoa se sinta bem, se a pessoa não se sentir bem, relatar isso ao neurologista. Mas não há assim uma forma, por exemplo, as pessoas muitas vezes perguntam se fazer palavras cruzadas ou sudoku se previne a deterioração cognitiva. Não temos nenhum estudo que consiga demonstrar isso. É muito mais importante o exercício físico e o controle de O fatores de risco sono, vascular e o não é? sono do que estar sentado a fazer sudoku ou palavras cruzadas. Ju, já estamos a chegar ao fim. Sim, eu costumo transmitir quando as pessoas manifestam tão preocupadas com essa área muito este conhecimento, que seria conseguirem distinguir o que é uma situação de crise cognitiva e crise progressiva, não é? E acho que é importante porque às vezes pode haver uma infecção urinária qualquer e de facto suscita ali dificuldades
maiores e até pode demorar algum tempo até conseguirem equilibrar novamente e a pessoa sente-se ali mais fragilizada, não? E isto traz um certo conforto, ou seja, o conhecimento é mesmo para nos ajudar a perceber, olha, durante este período isso é normal, que esteja a ter mais dificuldades. Pronto, isto é a reduzir a ansiedade, porque depois a própria ansiedade depois já aumenta ainda mais dificuldades Pois, cognitivas, não é? Portanto, exato. controlar ali naquele momento. E depois, progressivamente, o que eu posso dizer, obviamente, na minha área, eu estou muito focada sobre a influência da cognição, sobre a postura, sobre a marcha, sobre o equilíbrio. E, portanto, significa que tenho que valorizar mais a forma mais subtil com que o impacto que dividir a atenção enquanto estão a andar, a forma como isso agrava depois o arrastamento dos pés, ou a não a ausência do movimento do braço. Nós sabemos que isto depois está relacionado muito com esta questão cognitiva. Portanto, é normal que depois ouçam muito os fisioterapeutas a falar nisto. E pode ser, ou seja, pode ser falado menos na consulta médica, não é? Portanto, agora vem bem o contraste, não é? Não é E questão de nós mais. queremos ser chatos, é porque nós Uhum. sabemos que efetivamente são os fatores que mais influenciam o movimento e potencialmente colocam as pessoas mais em risco e nós queremos criar intervenções que consigam dar resposta a essa necessidade, essa dificuldade que a pessoa está a ter. O que significa que exercícios que eu possa fazer, imagino, treino de marcha numa passadeira, que tem a melhor evidência científica, e se eu juntar a isto algum estímulo cognitivo, eventualmente eu estou a imitar melhor aquilo que acontece no dia a dia. Dia a Mas dia. não façam isto sozinhos, está bem? Isto em cima da passadeira é um mau exemplo, é só para dizer que tem melhor evidência. Porque depois o coloca a pessoa em risco. Claro. Significa quando eu junto cognição, e portanto vão ver muitos, agora os profissionais de saúde a juntarem estes exercícios cognitivos, não é para se divertirem, é mesmo para causar interferência e permitir que a pessoa ganhe mais resiliência a essa interferência cognitiva. Não sei se expliquei bem. Sim, 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 sim. E ficam mais, cansam-se menos, portanto há menos alterações da postura, e é uma área que está a ter, digamos, algum suporte científico crescente, não é? Muito bem. Nós já estamos a fechar. Eu não queria deixar de colocar aqui duas questões e pedia respostas muito breves de duas pessoas que estão a assistir e que fizeram estas perguntas já no início, mas entretanto estávamos aqui encadeados na conversa. Uma tem a ver com a questão da aceitação, voltando à pergunta inicial. E é uma pergunta interessante porque é sobre a dificuldade em aceitar o diagnóstico de Parkinson quando não existe tremor. Portanto, a pergunta é como aceitar o diagnóstico de Parkinson sem tremor. E provavelmente isto passa por informação sobre o que é, quais são as manifestações da doença de Parkinson, não é, João? Sim, pois existe uma ideia generalizada que as pessoas com doença de Parkinson tremem. A verdade é que muitas pessoas não tremem, não é? Pois, E aliás, isso até pode atrasar o diagnóstico, porque as pessoas que tremem mais rapidamente vão procurar muitas vezes um neurologista ou uma outra opinião médica. Um, Agora, quer dizer, o sintoma mais importante da doença é a lentidão, é uma lentidão especial que nós chamamos de bradicinésia, e é a lentidão, é a rigidez muscular. Há pessoas que tremem, outras que não tremem. Portanto, eu acho que aqui, se calhar, a pergunta tem muito a ver com a a dúvida que se gera na dúvida pessoa, não é? em Quando relação ao alguém diz assim, diagnóstico. senhor, eu tenho doença de Parkinson, mas eu não tremo, Pois, não é? Portanto, exatamente. aí existe um papel que é pedagógico de quem está a fazer o diagnóstico em Certo. explicar que nem toda a gente treme. Mas sabem, eu também pode ser visto da forma como às vezes a sociedade muitas vezes também está, entre aspas, a massacrar as pessoas a dizer, mas tu não tremes, tem Pois. parte, mas tu não Pois, tremes, ou seja, não torna a doença tão visível, isso, então talvez seja Também uma tem a ver com a perspectiva. influência da é. perspectiva da sociedade. E a outra pergunta é se a doença de Parkinson inicialmente e, portanto, e normalmente leva à perda de peso, ao contrário da situação inicial de aumento de peso com a DBS, se é normal, portanto, se é natural, perder peso com a doença de Parkinson. É normal perder peso, acontece numa minoria de pessoas, mas acontece e pode haver várias razões para isso. Ahm, Na doença de Parkinson, nós não podemos esquecermos que as pessoas têm muita dificuldade em sentir os cheiros e também muitas vezes o paladar dos alimentos e, portanto, há menos prazer de comer. E, por outro lado, a própria medicação pode causar algumas náuseas.
E, Uhum. portanto, isso também diminui o apetite. Portanto, são assim as razões mais importantes. Pois. Depois, numa fase em que já há as tais discinésias de pico de dose, as pessoas com esse movimento excessivo, lá está, gastam muitas calorias e também podem emagrecer por esse motivo. Mas nas fases iniciais tem mais a ver com aquilo que eu estava a dizer. Muito bem. Penso que cobrimos quase tudo. Susana, ficou uma pergunta por responder há pouco, que era se as pessoas devem pôr o despertador de manhã. Exatamente, sempre o despertador. Eh, não, não devem pôr o despertador, devem tomar a medicação quando acordam. E Ok, depois ajustam a partir daí. muito bem. É porque se estão a ter um sono de qualidade, há que aproveitar. Muito bem, muito importante, sim. Ficou Ok. essa questão por responder. Já está respondida, ainda bem. É isso. Eu gostava de terminar pedindo à Josefa e ao João que deixassem aqui uma mensagem de Natal. Ou de boas festas, digamos assim. Não, alguma. Porque de facto é muito interessante, porque as questões que foram colocadas para esta Parky Talk demonstram bem o trabalho que a Young Parkies tem feito desde que nós começamos a fazer esta Parky Talk com base nas questões dos Parkies. Houve uma evolução, de facto, quando se analisa as questões desde a primeira Parky Talk sobre este tema até hoje, de facto houve uma evolução. E isto é muito o espelho do trabalho que a Young Parkies tem feito e tem realizado junto dos Parkies e dos familiares e da própria sociedade e dos profissionais. Portanto, não sei se pensando no ano de 2025, se querem fazer aqui, deixar alguma reflexão ou alguma sugestão, algum convite a quem está a assistir. João? Queres começar, Josefa? Ou começo eu? Da minha parte, aquilo que eu acho que eu gostava de insistir ou de empowerment, não é? No fundo está-me a faltar aqui o termo, seria não deixarem de procurar soluções, porque muitas vezes já há problemas novos que acontecem e depois a pessoa pode imaginar, isto faz parte, hoje já tentei, ou os médicos não sabem, ou Uhum. tanto, e com alguma frequência eu ouço isto. E portanto isso é um momento de desistir. E acho que as pessoas encontram essa força normalmente pelos pares, ou seja, juntem-se. Eu acho que Uhum. tem-se visto coisas realmente de complicidade humana fantásticas. Com esta, e acho que a associação representa isso, não é? Portanto, é criar estes momentos de trocas e mesmo naqueles, nem toda a gente vai estar feliz a toda a hora e portanto é normal que quando a pessoa se integra nestes grupos, acaba por ter, mesmo se não se sentir bem, acaba por ter essa força. Portanto, essa seria, não desistem de procurar soluções, porque há de sempre haver qualquer coisa que se possa fazer. Há sempre alguma coisa que se possa fazer, seria a minha mensagem. Muito bem, Uhum. muito importante. Ficamos com essa mensagem de que há sempre alguma coisa que se pode fazer. João, Quer dizer, eu ia completar a mensagem da Josefa, dizendo às pessoas que não estão sozinhas. E, portanto, acho que vem no seguimento disto que a Josefa esteve a dizer. Às vezes há sempre dias melhores, há dias piores, há pessoas que encaram sempre tudo de uma forma muito positiva, outras encaram sempre tudo de uma forma muito negativa, e noutras vai variando, mas a verdade é que há pessoas em quem se podem apoiar, com quem podem conversar, tirar dúvidas, e a Young Park está cá também para isso, não é? Para ajudar a envolver as pessoas, a dar-lhes as respostas que vamos tentando fazer no nosso melhor, claro, e dar-lhes respostas e dar-lhes algumas soluções que nós esperamos lhes sejam úteis. E portanto, resta-me desejar boas festas, um Feliz Natal a toda a gente. muito obrigada, João, muito obrigada, Ju. Cá nos encontraremos novamente em janeiro de 2026. E entretanto, a todos os que nos têm acompanhado já sabem que podem contactar a Young Parkies e procurar e saber mais sobre os recursos que a Young Parkies disponibiliza de apoio psicológico, na área do exercício físico, e todos os contactos e, no fundo, a rede de contactos que é possível estabelecer através desta associação e uma área muito, muito importante que é, de facto, a investigação que tem sido feita. Uh, Tanto na ciência fundamental como na ciência, como na clínica e, portanto, na investigação aplicada. E é sempre bom, a Young Parkies tem tido um ótimo papel de divulgação da evidência científica e de novas descobertas,
seguras e não propriamente populistas e que não têm uma base de evidência. Portanto, é sempre bom procurar essa informação junto de associações como a Young Parkies. Muito bem, muito obrigada. Votos de Feliz boas festas Natal para para todos. vocês. Feliz Natal e até breve. Muito obrigada. Deus, feliz. Adeus.